Vamos falar do discurso patético do Rodolfo Landim, na minha opinião. Vou perguntar também o que o Mauro César achou desse discurso do Rodolfo Landim. Não tem novidade nenhuma aí. Para um grupo político. Não tem novidade nenhuma, né? Eu publiquei isso há 9 meses no meu blog. Sério. Ele dizendo, o Marcos Braz não sai. Aí depois eu entrevistei de novo, temos 3, 4 meses, publiquei de novo, ele reafirmou. Só sai se quiser. Não, mas as coisas que ele fala, né? Que não é super competente, que é o melhor gestor de futebol do Brasil. Não tem novidade. Isso aí... Mauro, mas ele falar que o Marcos Braz é o melhor do Brasil é uma afronta ao torcedor. Não tem novidade. Assim, a diferença é que ele agora falou para os caras lá, mas já falou publicamente, falou numa entrevista, falou publicamente. Já falou outras vezes. Eu não sei porque as pessoas estão espantadas. Eu acho que o espanto faria sentido lá atrás. Hoje não. É isso aí. O Flamengo é isso aí. Agora, o Landim vem dessa... Não estou defendendo, não, pelo contrário. Não, eu sei. Agora, o problema não tem novidade. É ele bancar essa situação toda com o ano vexaminoso que teve. Quando ele ainda ganhava alguma coisa, achando os títulos ali, achou inclusive aquele brasileiro de 2020 do jeito que foi. Agora, com o ano que ele teve, ele ser capaz de dizer que o Marcos Braz é o melhor gestor de futebol do Brasil é uma cara de pau e é uma mentira pro torcedor. Agora, Rodrigo Viga, você tá no Rio de Janeiro? E aí eu sou obrigado a falar sobre o papelão do Rodolfo Landim. É um papelão. Pode botar na tarja aí, um discurso frouxo e mentiroso. É o que eu falo do discurso do Rodolfo Landim. Primeiro, que só agora o Rodolfo Landim chamou a responsabilidade. A responsabilidade foi minha. Jura que a responsabilidade foi sua? É óbvio que a responsabilidade foi sua. Você é o presidente. O ano do Flamengo foi uma vergonha. Então, se você é o presidente e o ano foi uma vergonha, a responsabilidade é sua. Agora, Viga, quando ele quer chamar o torcedor de otário, aí já começa a exagerar. Porque o Rodolfo Landim, primeiro, ele diz que o Marcos Braz é intocável. De novo, todo mundo já sabia disso. Agora, ele falar que o Marcos Braz é super talentoso, é o principal, é o melhor gestor de futebol que poderia ter no Flamengo, é chamar o torcedor rubro-negro de otário, é chamar o torcedor de bobo. E eu vou dizer aqui de novo, ninguém sabe o verdadeiro motivo pelo qual o Rodolfo Landim banca tanto o Marcos Braz. Eu também não sei, eu não posso falar. Agora, é estranho. O torcedor do Flamengo, ele tem todo motivo, Viga, todo motivo para desconfiar. Por quê que o Marcos Braz é intocável? Se ele queima dinheiro com multa rescisória de treinador, se ele dá soco na cara de torcedor por trás na rua e nada que ele fala foi provado pela justiça. Então, Viga, tem que haver um questionamento do porquê o Rodolfo Landim banca tanto o Marcos Braz. Se eu te cortar é porque a gente vai voltar para a rádio, Viga, pode falar. Fala, pilhado. Bom dia para você, para a turma toda aí do sofá da bancada. Eu acho que essa retórica, essa narrativa utilizada pelo Rodolfo Landim só justifica tudo que foi dito e também, se ele pega e demite o Marcos Braz, ele faz uma espécie de assunção de culpa, né? De que a gestão é ruim, há um problema administrativo e isso acaba se refletindo dentro de campo. Se fosse uma gestão que mantivesse os treinadores, fizesse contratações assertivas no caminho certo e os resultados não acontecessem, poderia haver até uma segunda, uma terceira chance ou um pouco mais de boa vontade e benevolência, mas diante de tudo que aconteceu na temporada de 2023 é muito difícil, muito complicado, a não ser essa questão da retórica, da narrativa, porque ao proteger o Marcos Braz, paralelamente, eu acho que o Landim está se autoprotegendo. E aí os dois vão juntos até o final, porque politicamente... Pra gente voltar pra rádio, a gente vai voltar aí pra Rádio Jovem Pan, de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, na rádio, na TV e no YouTube, o Rodrigo Viga falando sobre o discurso patético do Rodolfo Landim, sempre em defesa do Marcos Braz. Pode continuar, Viga. E existe... Obrigado, pilhado. E existe até uma, acho que, dívida de gratidão, porque politicamente o Braz foi importante para essa ascensão e também para a reeleição do Rodolfo Landim. Então, os dois estão juntos e misturados. E vou dizer aqui no microfone da Jovem Pan, sinceramente, respeito todas as ideias, todas as opiniões,
opiniões, mas o Rodolfo Landim sempre foi um cara de números, um cara que, de certa forma, administrou recursos em grandes volumes, maiores e muito maiores até do que essa receita que a gente sempre sublinha, de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Mas por onde ele passou, seja pelas estatais, empresas privadas ou pelas próprias empresas que ele construiu, se a performance, se o desempenho dos seus subordinados, dos diretores, dos executivos fossem iguais a essas do Flamengo no ano de 2023, eu não tenho dúvida alguma que esse profissional não emplacaria no ano seguinte, na gestão seguinte. Mas como existe essa dívida de gratidão política para com o Marcos Braz, e defender o Marcos Braz é tentar se autoproteger, se autodefender, os dois vão juntos até 31 de dezembro de 2024, sem dúvida alguma, Pilhado. Ó, eu vou colocar aqui, tá, o que o Rodolfo Landim falou sobre o Marcos Braz. Lembrando que o Rodolfo Landim deu uma entrevista como um herói quando ele entrou no Flamengo, dizendo: não vai ter diretoria frouxa. Se um time é frouxo é porque seu representante, seu presidente é frouxo. Então, o Rodolfo Landim hoje, pra mim, é frouxo. É um presidente que, pra mim, faz um trabalho ruim nesse Flamengo, mancha uma história dele nesse Flamengo, muito por acobertar sempre o Marcos Braz. Vamos ler aí o que fala o Rodolfo Landim sobre o Marcos Braz. Ele diz: vários sócios já falaram, você tá comprando uma briga pelo Marcos e se desgastando. Demite. E eu falei, nem ferrando. Desculpem pelo meu francês. Primeiro, porque o cara é meu parceiraço. É o cara que assume os problemas e os desgastes comigo. Tá sempre brigando junto comigo. Eu sei o nível de dedicação dele. Numa hora dessas, eu vou ser covarde e dizer que o problema é dele? Não existe nenhuma decisão que ele tomou que não tenha sido tomada junto comigo. Mas antes da continuação, eu acho o seguinte. Primeiro, ele fala, eu não vou ser covarde. Mauro, pra mim, eu não sei a sua opinião, ele foi covarde na maioria das vezes. Quando ele diz eu não vou ser covarde, ele sempre é covarde. Ele nunca aparece quando perde, ele nunca aparece para dar explicação do porquê que outro treinador foi demitido, porquê que eles pagam multa rescisória tão alta. Eu não consigo entender. O Rodolfo Landim dizendo eu não vou ser covarde. Pra mim, ele na maioria das vezes é covarde. E outra, é ele bancando de novo o Marcos Braz. Claro que a gente não sabe o motivo pelo qual ele banca tanto o Marcos Braz e ninguém pode falar nada sem provar. Agora, o torcedor tem motivo para desconfiar, Mauro, do porquê que esse cara banca tanto um vice de futebol que errou tanto. Óbvio, enquanto ninguém tiver prova, ninguém pode falar nada. Mas o torcedor tem suas desconfianças e com razão. Porque foram muitos os erros do Marcos Braz e do Landim, e o Landim sempre fala, no Braz ninguém toca. Pois é, eu acho que sim. A gente tem que lembrar que o Landim, ele é um presidente eleito por uma coalizão, né? Tem várias correntes políticas que o apoiaram na eleição e na reeleição. Em outras pastas também tem gente ali que não era, digamos assim, ligada ao grupo original do Landim e que acabou assumindo o vice-presidente. É o que acontece na política, gente, é a mesma coisa. Ele tem um governo de coalizão, então ele tem ali alguns elementos ocupando funções. Não estou justificando, tá? Tenho que sempre fazer essa ressalva, meu Deus. Eu estou tentando explicar. Eu acho que ele quer dizer covarde no sentido de não vai virar as costas e botar a culpa no cara, porque aí ele até admite isso, né? Que ele é o culpado junto. Ele talvez seja o maior culpado, que ele que tem o poder de decisão. E, de fato, todas as decisões do Marcos Braz no futebol, muitas delas criticadas e merecidamente criticadas, tem o aval dele. Nada é feito sem o ok dele. As grandes decisões passam pelo presidente do clube. Então, ele participa também. Os dois são sócios no acerto do Jorge Jesus lá atrás, por exemplo, né, que isso valeu uma eleição do Marcos Braz, valeu o Landim sendo, na época, até saudado pela torcida, foi o cara campeão, trouxe um técnico vitorioso, que mudou o patamar do clube, mexeu com o futebol brasileiro, e também no fracasso, evidentemente, né? Quando o Marcos Braz vai demitir ele e o Spindel às 3 da manhã, o Rogério Ceni, é claro que o Landim sabe. Ele não acordou às 6 da manhã, às 7 da manhã, aí ligou o rádio, viu na internet, mandaram embora o técnico. Não, ele já sabia, claro, ele é o presidente do clube. Alguém acha que ele não sabia? Quando resolveram demitir o Vitor Pereira, depois do 4-1 do Fluminense, e não fazer nada com relação aos jogadores, botar toda a responsabilidade só no técnico e isentar quem entrou em campo e não jogou nada, é claro que os dois pensam igual. O que houve agora, em tempos recentes, que não houve sintonia, foi a renovação do Gabriel,
que o departamento de futebol, esse Marcos Braz, claro, está à frente, acertou, alinhavou tudo para renovar o contrato, estava mais próximo de renovar do que o do Bruno Henrique, naquele momento, e travou no Landim. E muito em função da repercussão. Isso aí não tem a menor dúvida. A repercussão foi péssima, a torcida, na imprensa, muita gente, mas como? Renovar agora e tal, e o Landim travou. Até agora a coisa está parada, não sei se no começo do ano eles vão mudar, talvez pegando uma onda aí, uma carona numa contratação importante que possa vir a acontecer, e deve acontecer. Eles aproveitam e empacotam ali o Gabriel junto, com mais um contrato de não sei quantos anos, ou se vão esperar, que seria o mais razoável, né? Para discutir isso mais à frente. Mas assim, eles são ali juntos, eles tomam as decisões juntas. Eu acho que esse covarde que ele quer dizer isso, eu não vou jogar a culpa no cara, demitindo e pular fora, porque eu estou junto. Né? E é isso mesmo, eles dois são responsáveis. Agora, uma coisa que eu tenho dito já há algum tempo, não significa apoio, gente, significa o entendimento frio das coisas. Quando o torcedor grita fora Landim, fora Braz, ele está exercendo o seu direito democrático de pedir a saída de 2 dirigentes. Só que isso não vai acontecer, o Marcos Braz não vai sair. Eu estou falando isso aqui, ó, não vai sair. E essa declaração dele, que não é inédita, ela só reforça isso. Repito, não estou dizendo que ele tem que ficar, o trabalho é bom, pelo contrário, falamos amplamente sobre isso aqui ontem. Mas não vai sair. É uma aliança forte ali e existem questões políticas. O Flamengo está no ano eleitoral. Entrando no ano eleitoral. O Landim não vai se candidatar. Mas a política continua. Alguém acha que ele vai voltar para casa e vai sumir do Flamengo? Que ele não vai ter nenhuma participação? Que se o Flamengo amanhã tiver um novo presidente, ele não pode ser o vice de alguma coisa? Tendo até, de repente, muitos poderes. O vice dele, que é o Rodrigo Dunche, é um potencial candidato à presidência do Flamengo. Será que ele vai apoiar o Dunche? Será que ele sai como vice do Dunche geral? Hoje o vice geral do Flamengo é o Dunche. E também jurídico. O presidente é o Landim. Digamos que a chapa se inverta. Isso pode acontecer. Se isso acontece, você pode ter o Landim ainda tendo muitos poderes lá dentro. A gente não sabe quais são os planos dele, o que a política vai apontar e qual a importância do Marcos Braz nesse contexto. O que ele arrasta de votos? Qual o poder que ele tem dentro da política do Flamengo? Ele pode não ser, de repente, um ponto de desequilíbrio, ele pode, aliás, ser eventualmente um ponto de desequilíbrio, dependendo do poder, da força política que ele tem lá dentro, para demandar para um outro candidato e arrastar votos. Então tem toda uma situação que está muito clara. E ela vai se acentuar esse ano. A coisa não se resume, na minha opinião, aliás, acho que ela não é nem pautada pelo desempenho do dirigente na função. Ela é pautada pela política, é a política que manda.